Tô até com medo de quebrar aqui, assim, arrebentar os posteriores de coxa aqui desse boneco, porque ele é tão travado quanto eu, né? A gente vai precisar, em algum momento, diminuir esse ângulo para fazer alguns movimentos, para facilitar alguns movimentos. Trabalhamos o alongamento e também precisamos trabalhar o fortalecimento de cadeia anterior, músculos que fazem a compressão abdominal e a flexão de quadril. A flexão de quadril é importantíssima para diminuir a alavanca, por exemplo, aqui, ó. A gente vai fazer um handstand à força. Para fazer o handstand à força, a gente precisa de algumas coisas. Muita força no ombro, muito alongamento de cadeia posterior e muita força de cadeia anterior. Se o cara não tem muita força, muito alongamento de cadeia posterior, que é o meu caso, eu preciso compensar isso fazendo força com cadeia anterior, com flexões de quadril, e fazendo muito mais força nos ombros. Por exemplo, quando eu faço a minha subida de handstand à força, uma pessoa que tem bastante flexibilidade, ela consegue trazer o quadril até esse ângulo para depois começar a trazer as pernas. Eu estou fazendo com as duas pernas juntas para ficar mais fácil para vocês entenderem. Aí depois eu começo a trazer as pernas. Eu já trouxe muito peso para cima do ponto de apoio, que são as minhas mãos. Imagina agora que eu não tenho um bom alongamento. Eu vou começar lá de baixo. Nesse ponto aqui, o meu centro de gravidade já se desloca um pouco mais para trás. Eu vou precisar ir mais à frente para conseguir trazer o meu quadril para cima. Quando o meu quadril ainda nem chegou em cima, a minha perna já está subindo e já está indo para um ângulo crítico, aumentando uma alavanca de resistência. E com isso vai ficar muito pesado, eu vou ter que fazer muita força no meu ombro. Eu consigo diminuir um pouquinho essa dificuldade fazendo bastante força com os meus flexores de quadril, para conseguir diminuir um pouquinho esse ângulo. Para quando eu trouxer o meu quadril, em vez da minha perna estar nessa posição, está nessa posição. E aí eu consigo trazer o meu quadril até a posição do handstand e depois subir as pernas. É muito mais fácil se eu tiver um bom alongamento, mas caso você não tenha um bom alongamento, se preocupe em fortalecer os ombros e fortalecer muito o reto abdominal, musculatura que faz a flexão de quadril, que é o que a gente vai passar hoje. A ideia aqui, galera, é eu manter minhas pernas bem estendidas, manter a ponta do pé. Já é um trabalho básico de linha para a gente se desenvolver em movimentos mais avançados. Para quem está iniciando, pensa o seguinte, não adianta nada vocês colocarem peso aqui no pé, uma forma de querer aumentar a carga, e se apoiar aqui nessa posição e deixar esse ângulo e assim vocês elevarem o peso. Fica muito fácil. Eu quero deixar o mais próximo da realidade. Quando eu fiz o meu handstand à força ali, eu tinha que aproximar o meu peito da minha coxa, do meu joelho. Então aqui, para ficar realmente mais difícil, eu preciso vir mais à frente, apoiar as mãos no chão, fechar bem o abdômen, porque o abdômen vai ser um forte estabilizador da pelve, para que a minha pelve não entre em anteversão. Então eu preciso fazer a retroversão da pelve para sustentar a carga da perna. O reto abdominal vai ser um forte estabilizador da pelve, fazendo com que a pelve não entre em anteversão pelo peso da perna. Então eu ativo fortemente o abdômen para fazer a retroversão da pelve e a musculatura que faz a flexão de quadril vai trazer as pernas para cima. Apoiei a mão no chão e trouxe as pernas para cima. Opa, não vai. O que está faltando força aqui? A musculatura que faz a flexão do quadril. Para eu diminuir a carga aqui, o que eu posso pensar? Fazer uma leve flexão do joelho, apoiar as mãos no chão e trazer as duas pernas. É uma forma de adaptar. Mais à frente, talvez vocês não consigam trazer as duas pernas para cima ainda. Talvez por falta de força no abdômen para estabilizar a pelve. Nesse caso, eu posso diminuir a carga no abdômen, fazendo a elevação de uma perna só, porque com uma perna só a minha pelve não tem tanta tendência de fazer a anteversão. Então eu consigo manter ela bem estabilizada, trago uma perna, a outra perna está até apoiando para auxiliar nessa estabilização e aí vai facilitar bastante para que vocês consigam tirar o pé do chão. E aqui eu vou fazendo o trabalho de forma dinâmica. Em alguns momentos vocês vão trabalhar de forma dinâmica, em outros momentos vão trabalhar de forma isométrica, ganhando força ainda mais nesse ângulo. Passou um tempo, talvez vocês já consigam tirar as duas pernas. Apoie a mão no chão e mantendo o abdômen bem ativado, contraio
fortemente a minha coxa e faço a flexão de quadril. Cuidado nesse ponto para não começar a fazer isso. Lembra que vocês têm que manter uma estrutura sólida, então comprime o abdômen, fica na posição, apoia a mão no chão, estabiliza, concentra e foca só nessa região, aproximar a coxa do abdômen. Para aumentar a carga aqui, se vocês não conseguem ir mais à frente por questão de mobilidade, por questão de falta de alongamento, além de trabalhar alongamento, claro, vocês podem ainda colocar um pezinho sobre os pés, sobre a canela, uma anilha, né, de 5 kg, 2,5 kg, 1 kg, enfim, o peso que vocês conseguirem, coloquem aqui e aí vocês vão ter uma sobrecarga. Quanto mais para a ponta eu colocar esse peso, mais difícil vai ficar. Então, se eu coloquei um peso de 2,5 aqui na ponta e ficou muito pesado, não tem necessidade de eu pegar um peso menor. Só puxa ele um pouquinho mais para perto do joelho. É uma forma de vocês irem progredindo a carga. Posso começar com ele aqui. Meses depois eu estou fazendo com o peso lá na ponta do pé, começo com um peso mais pesado e assim eu vou progredindo. Esquadro fechado, L-sit, com as duas pernas juntas. A gente tem a opção de trabalhar também o esquadro aberto, onde eu afasto as pernas e aí nesse movimento, ele é um movimento mais difícil, precisa ter bastante flexibilidade na parte interna de coxa também. O que eu vou pedir para vocês aqui? No primeiro momento, que vocês trabalhem com uma perna só. Vocês vão elevar a perna e vocês vão sentir muita dor nessa região. O quadríceps vai doer, o glúteo vai doer. Eu tenho que fazer força na perna para elevar ela e para trazer, para abduzir o meu quadril também, para trazer ela para trás. Eu não posso fazer isso aqui, ó, e deixar ela vindo aqui para frente. Porque quando vocês forem fazer um handstand à força, por exemplo, aonde as minhas pernas estão lá em cima, quando eu desço e eu afasto as minhas pernas, o momento que eu começo a descer elas, eu preciso estar fazendo força de puxar ela para baixo, que aqui no caso eu estou puxando para cima, com flexor de quadril, e ao mesmo tempo eu preciso fazer isso aqui, ó, para fazer com que diminua a alavanca de resistência nesse sentido. Quanto mais fechadas as minhas pernas, maior a carga nessa direção. Quanto mais afastadas, a carga em direção ao meu tronco, ela diminui. Então, as pernas afastadas, vai ficar mais fácil de eu fazer aquela subida à força. Só que para isso eu preciso ter esse fortalecimento. Posso fazer com uma mão só, com uma perna só, para depois eu fazer com as duas pernas ao mesmo tempo. Não tem necessidade de eu elevar os pés até essa posição. A ideia é que eu consiga tirar os pés e aos poucos eu vá me projetando mais à frente. Como eu falei no começo, eu não sou o cara mais alongado aqui da academia, mas tem pessoas que conseguem deixar o tronco bem mais à frente e conseguem trazer os pés para cima. É uma ótima forma de vocês irem ganhando força na musculatura flexora de quadril, no abdômen, para estabilizar a pelve e ganhando essa consciência para deixar a perna dura e ganhando consciência para fazer esse movimento do handstand à força que eu mostrei ali com o bonequinho. Bom, vamos levar para a prática então, para o movimento mais complexo, a importância do fortalecimento de flexores de quadril. A gente está aqui na posição de handstand. Os meus braços aqui são as minhas pernas, vamos pensar assim, e eu estou com as minhas costas encostadas na parede. Então, os meus braços são as minhas pernas. O que eu preciso aqui para fazer a minha descida de handstand à força? Eu vou afastar as minhas pernas o máximo possível. Aqui é aquele momento em que eu estava sentado, que eu falei para vocês que vocês tinham que trazer as pernas para trás. Então, não fazer força só de flexão, mas força de abdução do quadril também. Então, eu afasto as minhas pernas o máximo possível. Nesse momento aqui, eu vou trazer elas, vou flexionar o quadril, deixando o meu quadril lá em cima, vou flexionar o meu quadril, mantenho o meu ombro ativado, mantenho minhas costas ativadas e vou descer devagar as minhas pernas. Se eu não desço fazendo força com o meu flexor de quadril, eu vou descer só até aqui. Se eu tenho um bom flexor de quadril, que ele dá conta de puxar minha perna para baixo, mantendo o meu quadril lá em cima, eu tenho forças de estabilizadoras que vão deixar meu quadril lá em cima. Eu faço força com o meu flexor de quadril e desço um pouco mais a perna. Aí, quando o meu quadril começa a sair da parede, essa perna já não está mais paralela ao solo, ela já começa a ficar na diagonal. E aí, na diagonal, a carga da perna não é tão pesada. E aí eu consigo fazer a minha descida até o chão. Então é importantíssimo, não adianta vocês terem bastante força, vocês até conseguem compensar se for extremamente forte, você vai subir quase que numa planche, mas não adianta ser forte e não ter um nível básico de alongamento. O nível que eu tenho de alongamento é o suficiente para eu conseguir fazer. Não é o suficiente para eu fazer, por exemplo,
8, 10 repetições de forma mais fácil, né? Que seria bem mais fácil se eu fosse bem alongado. Então, fica aí para vocês a importância do alongamento e a importância de vocês fortalecer flexores de quadril. Uma outra forma de vocês ganharem força e que vocês vão precisar para um outro movimento que a gente vai explicar mais à frente, que é a oitava, é a elevação de pernas. Leg lift, a gente não vai se preocupar em fazer o toes to bar, o pé na barra, porque o pé na barra vocês vão precisar de muita ativação de dorsal. O foco aqui agora é só trabalho de estabilização da pelve e fortalecimento de flexores de quadril. Então eu faço a minha retroversão, contraio bem forte o meu abdômen e aqui eu vou trazer a minha perna e vou descer devagar. Vou trazer minhas pernas e vou descer devagar. Eu não tenho a necessidade de eu trazer o pé lá na barra. Quando acontece isso, o cara acaba deixando de trabalhar o foco nessa região e começa a focar muito no dorsal. Aí tem gente que traz o pé na barra e não tem força para manter um bom esquadro no solo ou na paralela, enfim, não tem força. Quando vai fazer o handstand à força, não consegue ter essa compressão. O cara acaba subindo mais solto. Com os flexores de quadril. Então se foca em deixar o mais solto possível o dorsal, fecha o máximo possível o abdômen e traz as pernas o máximo que vocês conseguirem. Porra, muito pesado. Desculpa o palavreado, é que eu tenho alguns alunos que são do Rio de Janeiro e carioca é foda, né? Nessa posição aqui, ó, eu vou fechar meu abdômen. Se está muito pesado, eu começo a subir minha perna e o meu quadril vai lá para trás, ó. Eu empino a bunda, se o Jefferson chegar de ladinho aqui vai dar para perceber isso, ó. Eu vou deixar o abdômen mais solto, ó. Olha a diferença disso para isso. Às vezes o aluno não tem força para sustentar a pelve bem estável com o abdômen. E aí o que vocês podem pensar? Diminua a carga, diminua a alavanca de resistência, com isso vai ficar mais fácil para os flexores de quadril, com isso vai ficar mais fácil do abdômen de vocês estabilizar a pelve. Então segurei lá em cima de novo, deixo tudo bem solto, o foco não é dorsal, deixo tudo bem solto, faço ativação do abdômen, faço a minha canoinha, flexiono o meu joelho, nunca deixando o abdômen aberto, nunca deixando o bumbum ir lá para trás. Com isso, vocês vão fortalecendo. Posso trabalhar como eu fiz no chão, de forma dinâmica. Em algum outro momento, quero fortalecer o abdômen também, quero fortalecer a reta abdominal de forma isométrica. Eu posso só segurar na posição. Ativei o abdômen, marco na posição e aí eu seguro o tempo que eu conseguir. Minha meta é 5 segundos, no próximo mês a minha meta pode ser 10 segundos, no próximo mês a minha meta vai ser 15 segundos e assim por diante. Aí depende do objetivo de vocês.